Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou a Carla Pavão, estamos juntos aqui para mais uma jornada integradora, harmônica, de muita reflexão, crítica e pensamento. Lembrando que a programação do canal Paz e Bem está voltando aos poucos. Hoje nós temos Caminhos do Espiritismo. E deixem aí seus comentários, seus likes, os temas que querem falar, enfim, vamos juntos nessa jornada em 2021, nos amparando, nos acolhendo nessa comunidade que tem trazido tanta beleza para a minha vida e acredito que para a vida de todos aqueles que estão aqui no canal conosco. Então, no dia de hoje, lembrando, nós estamos juntos caminhando com o Boff neste livro aqui, A Saudade de Deus. Por quê? Porque nós estamos conversando sobre temas femininos também, que nós já estudamos na ótica de uma cientista, que é a Fernanda Carlos Borges, lá no Mulheres e Mitos, que está na playlist. Não percam de comparar o que eu estou trazendo de conteúdo aqui do Boff e de duas teólogas, com aquilo que uma cientista vê. É muito enriquecedor. Eu vou dando os toques ao longo do vídeo daquilo que eu for lembrando, mas eu também vou revisar as aulas. Então, aqui ele vai dizer o seguinte. Na semana passada, se você perdeu, volta lá na playlist do Paz e Bem, de quarta-feira, que é o que eu faço. Às vezes eu mudo com a Monja Rechim, faço na terça. Que eu falo assim sobre o Gênesis reescrito por duas teólogas, feministas, antropólogas, enfim, elas têm várias titulações, mas que estão reescrevendo isso e trazendo o mundo matriarcal. Eu vou falar da grande deusa. E neste Paz e Bem, nós vamos falar junto com o Boff, com essas teólogas, sobre indicações para um equilíbrio dos gêneros, né? Porque o Boff, no final do texto anterior, ele se posiciona que nós precisamos desse equilíbrio entre o homem e mulher. Muitas vezes no multiverso espírita nós falamos disso, né? Que Jesus tinha as duas características, né? Do feminino e do masculino, e por isso que ele era tão integrador. Então o Boff está trazendo uma visão que tem muito a ver com as nossas falas no multiverso espírita, e por conta disso é que nós estamos aqui conversando sobre esse livro. Então tem muita coisa que está me tocando nesse material, que eu queria dividir com vocês. Vamos lá. Ele vai dizer assim, todas as religiões e suas teologias apresentam uma forma singular de entender a dualidade na espécie humana, homem e mulher, e o tipo de relações que se estabelecem entre os gêneros. A maioria das tradições atuais é marcada pelo patriarcalismo milenar, fazendo que a relação entre homem e mulher seja de desigualdade e supremacia masculina. Isso a gente sente na pele todos os dias. A maioria, no entanto, procura nos dias atuais afinar-se com a luta das mulheres que já vem desde o século XIX por relações de igualdade, reciprocidade de gênero, superando assim o patriarcalismo em sua forma mais extremada, o machismo. Nós sabemos que nós temos o machismo estrutural e esse machismo não é só das pessoas conservadoras de extrema direita, também está muito presente aqui entre os nossos pares progressistas. Então, homens que estejam vendo esse Paz e Bem, venham conosco por um novo mundo. Né? Não é exagero falar isso, que a nossa luta também nos dá essa oportunidade. E ele vai dizer o seguinte, a tradição judaico-cristã formulou seus textos bíblicos baseando-se na cultura patriarcal, por isso apresenta contradições e não raro reforça a posição do homem em detrimento da mulher. Mas conheceu também mulheres símbolos, como Sara, Rabi, Ruth, Ana, mãe do profeta Samuel, Débora, juíza e líder de guerra, Rebeca, Raquel, Esther, Priscila, Áquila, e especialmente Maria de Nazaré, entre outros. Estou lendo um outro material, depois vou trazer para vocês sobre mariologia de uma pessoa, uma mulher, que vai citar até a Bin Gamer, que esteve aqui com a gente, a teóloga, e que é muito legal, mas aí é outra conversa, outro Paz e Bem, vou trazer para vocês. Estou estudando aí no livro. Então, vamos lá. Aí ele vai dizer aqui, queremos aqui recolher os pontos positivos da tradição bíblica para reforçar a busca de um equilíbrio na questão de gênero. E isso está disperso em diversos textos e do Segundo Testamento, que nós vamos enfatizar. Então, eu vou dar aqui o material que o Boff nos dá para nós buscarmos essa equidade de gênero. E quem é do multiverso católico e conhece melhor isso, deixe os seus comentários, as suas orientações, para me ajudarem nessa construção, porque não é algo tão comum para mim. O que eu posso dizer para você
é que Kardec apoiava essa igualdade, ele vai até discutir isso na Revista Espírita por diversas vezes, os direitos da mulher, que a mulher deveria ter vários direitos, e nós vamos trazer isso nos caminhos no programa Caminhos do Espiritismo, tá bom? Então vamos lá, igualdade originária entre homem e mulher. Esse princípio é claríssimo na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis. Deus criou o ser humano à sua imagem, macho e fêmea. Ele os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A mulher não é tirada nem da cabeça, nem para ser senhora, nem dos pés, nem da serva. Mas quando ela é tirada da costela, ela é uma companheira vis-à-vis a Adão. Portanto, ela não é primeiramente geradora de descendentes, mas é uma companheira igual. É osso dos meus ossos e carne da minha carne, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 23. E aí ele vai trazer no Segundo Testamento, ele vai dizer que São Paulo diz o seguinte: não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Comentem. A segunda parte, ele vai dizer o seguinte: diferença e reciprocidade entre o homem e a mulher. Ele vai dizer o seguinte, que dentro da igualdade de origem se instaura a diferença entendida como abertura um ao outro, ou seja, como reciprocidade. Essa reciprocidade é dificílima, principalmente nas nossas vidas diárias, né? Nós terminamos relacionamentos por falta disso, muitas vezes. Mas ele vai dizer o seguinte, que o relato mais arcaico de Gênesis está no capítulo 2, versículos de 18 a 23, que tem uma tendência fortemente masculinizante, mas acentua essa reciprocidade. Por quê? O modismo hebraico, para expressar essa mutualidade, vem expresso pelas palavras de Adão citadas acima. Entre aspas. Eis alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós já falamos isso, que está no Gênesis capítulo 2, versículo 23. E o próprio Paulo pode expressar essa reciprocidade dizendo: o marido cumpra o dever conjugal para com a mulher e igualmente a mulher para com o marido. É primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. O homem e a mulher, caminhos para Deus. Se homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, isso significa que Deus é refletido e encontrado neles. Olha que lindo, nos dois. Aprofundando o conhecimento do humano sob a forma do masculino e do feminino, surpreendemos Deus, cuja natureza apresenta as qualidades positivas dos princípios masculino e feminino e seus respectivos valores, embora transcenda os sexos. Para nós espíritas, vamos relembrar que o espírito não tem sexo e ele reencarna, ora em corpos femininos, ora em corpos biologicamente masculinos, mas claro que nós acolhemos a comunidade LGBTQI+, e entendemos que as experiências não precisam ser necessariamente, como diz o movimento conservador, que são experiências de provas e expiações. Nós entendemos que existe um psiquismo por trás de tudo isso, e acolhemos essas experiências, embora num corpo X e com uma sexualidade Y. Vou dizer isso para a gente não cair, não deixar de incluir todos, né? Então, ele vai dizer o seguinte aqui, o Boff. Em termos de teologia, quando dizemos Deus Pai, não pensamos uma coisa diferente do que quando dizemos Deus Mãe. Por pai e mãe, entendemos teologicamente expressar que a vida humana na forma masculina e feminina e a inteira criação tem sua origem em Deus, sempre sob seu cuidado e providência amorosa. Isso pode ser expresso perfeitamente pela categoria de pai e de mãe. Portanto, temos sempre um caminho aberto para Deus pela via do masculino ou do feminino. Diminuindo o valor da mulher como se faz no patriarcado, nós distorcemos a imagem que fazemos de Deus. Ficamos exclusivamente com o homem. Encontramos não um pai amoroso, mas um juiz justiceiro. Isso sempre acho quando eu leio alguns trechos, inclusive, da Bíblia. A incorporação da expressão Deus Mãe devolve o equilíbrio perdido e, dessa forma, a visão de Deus é mais completa e adequada à nossa realidade. Destruindo o equilíbrio entre o homem e a mulher, perde-se o caminho verdadeiro que nos conduz a Deus Mãe e Deus Pai, ambos de infinito amor e bondade. Aí nós conversamos inteiramente com o Espiritismo, porque para nós, Deus é justamente essa experiência de amor, é uma inteligência suprema, mas essa experiência de amor, livro dos Espíritos, a primeira questão é essa, a primeira pergunta e resposta aqui é Deus. Se vocês puderem, passem por lá, é Allan Kardec. Então, ele vai dizer assim, o homem e a mulher, caminhos de Deus para nós.
para nós. A expressão imagem e semelhança, ser humano, remete ao modelo Deus. Se Deus mesmo tem dimensões masculinas e femininas, então é sob essa forma que ele se revelou e se autocomunicou na história. Emerge como uma mãe criadora, primordial, que cuida e consola, em Isaías capítulo 66, versículo 13. Incapaz de esquecer o filho de suas entranhas, Isaías capítulo 49, versículo 15. E quem é SL, gente, que eu não sei, me ajudem, quem é SL? Capítulo 25, versículo 6 e capítulo 116, versículo 5. Surge um pai bondoso que acompanha e protege, abrindo espaço e nos conduzindo pelos caminhos verdadeiros da justiça e do bem. Combinando as duas expressões, nós nos permitimos a uma compreensão englobante e adequada de Deus, que não é obstante ele e ele, mas permanece um mistério insondável, onde o feminino e o masculino se encontram como caminhos de Deus para nós. Nós caminhamos aqui com esse caminho de Deus, com o nosso caminho do Espiritismo. E aí ele vai falar um pouquinho da maneira cristã de nomear Deus, né? E eu achei bastante interessante. Ele vai dizer assim: há ainda uma maneira de nomear Deus específica do cristianismo, que é na forma de trindade de divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós espíritas não existe essa trindade, né? Para nós, Jesus não é Deus. As pessoas significam relações de reciprocidade, de comunhão, de mutualidade, de inclusão numa palavra de amor. A teologia criou uma palavra técnica para essa misteriosa e amorosa realidade. Pericórese, que em grego significa interpenetração, saiu, de cada uma das divinas pessoas nas outras, ou seja, a trindade se interpenetra. Consegui. Então, ele vai dizer o seguinte, que no nível existencial, quando nós dizemos trindade, no fundo nós queremos dizer o Deus está acima de nós, chamamos de Pai, o Deus que está ao nosso lado, chamamos de Filho, e o Deus que está dentro de nós, nós chamamos de Espírito Santo. Não são três deuses, porque sendo cada pessoa única, não pode ser multiplicada. O único não é número, é absoluta singularidade, permanentemente interrelacionada. Então, deve haver um Deus de diversidade e unidade, uma imagem e semelhança do mundo. O homem e a mulher apresentam-se sob a forma de diversidade e unidade. Então, torna-se impossível pensar o feminino sem o masculino e o masculino sem o feminino, já que ambos estão imbricados, construindo uma nova realidade. Terminando, o Boff vai nos trazer o seguinte: o homem e a mulher em Deus. Por mais que estejam inarredáveis e inevitavelmente envolvidos mutuamente, se busquem insaciavelmente, o homem e a mulher não encontram a resposta de seu vazio abissal em relação recíproca, né? Tem um vazio dentro de nós. Eu tenho um Paz e Bem que eu falo exatamente sobre esse vazio existencial, sob a ótica de Anselmo Green, do livro Reencontrar o Próprio Centro, se não me engano. Ele vai dizer o seguinte: o ser humano, homem e mulher, constitui, por sua natureza e essência, um projeto infinito que se expressa por uma estrutura desejante também infinita. E esse dado ontológico de base permanece a sua essência. Então, ambos, homem e mulher, são chamados a se autotranscender na direção do infinito. Veja que bonito, essa autotranscendência em direção ao infinito. Que para nós, espíritas, é o reencontro com os espíritos mais elevados, com os espíritos que nos acolhem em outras esferas, que às vezes vêm até aqui, mas essa autotranscendência, quando a gente passa até essa relação vibracional com esses outros espíritos. Então, ele vai dizer assim: ali, neste infinito, nós temos amor e eterna ternura. É a pátria, o lar da completa identidade, da total realização. O feminino encontrará o feminino frontal e o masculino abissal. Dar-se-á o que todos os mitos narram e todos os místicos testemunham. Não esqueçam que eu tenho uma série de Paz e Bem sobre mística medieval. Dê uma olhada lá na playlist também. Então, o que é isso? O esponsal definitivo, o festim eterno e a fusão do amado e da amada no amado e na amada transformados
na expressão do místico João da Cruz. Eu tenho um Paz e Bem sobre João da Cruz também, e tenho uma aula do Faustino, ou 2 aulas do Faustino sobre João da Cruz, que chega ao arrobo de dizer: todos seremos Deus por participação. Então, com isso eu encerro, peço que vocês participem, que vocês deem like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, reproduzam isso e nos ajudem a levar no algoritmo. É um prazer sempre enorme estarmos juntos aqui, juntas. Muito obrigada e na semana que vem teremos mais. Um beijo grande. Não esqueça que nós temos caminhos do Espiritismo agora. Paz e bem, gente. Paz e bem.